Lembra o camarada que Deus, nós apelidamos ele, na verdade, do pai da fé? O nome dele era Abraão. Deus tinha uma promessa para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós achamos que essa promessa é eu trazer a foto da minha família, levantar para o céu e dizer: Deus, a tua palavra diz que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Mas em Gálatas fica claro que o que estava apontando era para o Cristo. Deus nos deu Cristo, e através de Cristo todas as famílias aqui presentes podem ser benditas, amém? Amém. Quero ler outro texto, isso aqui é só para ganhar o cliente. 1 Timóteo 3. Vamos ler do 1 ao 5. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso nem avarento. Versículo 4 que eu quero me atentar. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sobre disciplina com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? Eu quero falar nessa noite sobre família. Não vai dar tempo de falar tudo, não quero me aprofundar, mas aquilo que Deus nos permitir nessa noite, eu quero falar. Porque, irmãos, talvez a questão familiar não determine aonde nós vamos chegar, mas ela vai determinar como nós chegaremos lá. A família é muito importante para Deus, e nessa noite eu quero mostrar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer para nós, e que Deus falou comigo, que a nossa família é responsabilidade nossa. Nós queremos transferir para Deus. É muito mais fácil pegar, né, a esposa. Não, aqui, isso aqui não acontece, mas eu já vi situações assim, que a esposa traz a cueca do marido, né, para o pastor ungir. É uma situação constrangedora, é verdade. O pastor fica sem saber o que fazer. Ou o marido traz algum objeto da esposa e a gente quer que Deus faça uma mágica, Deus transforma a minha casa. Mas a primeira coisa que nós temos que assumir para Deus começar a operar na nossa casa é que a responsabilidade da nossa família é nossa. Esses dois textos, em nenhum momento diz que é Deus. Diz que quem tem que governar a nossa casa somos nós. Diz que quem tem que cuidar da nossa casa somos nós. Então nessa noite eu quero falar sobre família. A Bíblia, irmãos, ela dá uma atenção muito especial para as famílias. Não sei se você já leu a Bíblia com esse olhar, mas a Bíblia poderia ser chamada dos livros dos problemas familiares. Se tem uma coisa que tem na Bíblia, é treta de família. É verdade, é caso igual aquele programa daquela mulher lá, Casa de Família. É verdade. Primeira treta da história, Adão e Eva. Você já parou para pensar que a queda do homem, né, toda essa treta que nós estamos vivendo aí, foi por causa de uma treta de família. Um marido e uma mulher, tinha uma ordem de Deus. Eu não sei onde que esse cara estava quando a mulher estava conversando com a irmã serpente. Eu só sei. É verdade. Que o negócio ficou daquele jeito. A Bíblia você vai continuando lendo. Logo o primeiro dos filhos, primeiro homicídio foi entre dois irmãos, Caim e Abel. Olha que loucura, irmãos. A Bíblia poderia ser chamada do livro dos problemas familiares. O primeiro homicídio, dois irmãos se matam por causa de uma oferta. Eles não se mataram porque tinham fumado uma pedra. Não, eles se mataram porque estavam no culto. Imagina, o Samuel faz um desenho, aí o Davi faz outro desenho. Eu dou um sorrisinho para o desenho do Davi, o Samuel mata o Davi. Foi exatamente isso que aconteceu. O que é isso? Treta de família. A Bíblia poderia ser chamada dos livros dos problemas familiares. Aí vem Noé, o cara mais justo. Deus, quando quis acabar com a terra, falou: só tem um cara bom, o nome dele é Noé. Aí um dia Noé toma uns gole a mais, fica pelado, o filho dele vê, tira uma foto, posta no grupo do WhatsApp. É verdade, está lá na Bíblia, você pode ler em Gênesis 9. Os irmãos contam para o pai daquela confusão que a ONU está tentando resolver até hoje. O que é isso? Problema familiar. A Bíblia poderia ser o livro dos problemas familiares. Ló vivia brigando com o titio Abraão. Depois tem uma esposa que é insubmissa e vira estátua de sal. Depois ele também toma uns goles. Então toma cuidado com a bebida. Ele fica bêbado e aí ele se deita com as duas filhas. E aí nascem os moabitas e os amonitas, que só vai dar treta com o povo de Deus. O que é isso? Problema familiar.
A Bíblia poderia ser chamada o livro dos problemas familiares. Vem Abraão, o pai da fé, e de repente ele comete um erro. Ele tem que viver sob a tensão de Sara e Agar, o conflito entre os dois filhos, Isaac e Ismael. Estão tentando resolver até hoje. O que é isso? Problema familiar. Aí vem Isaac, começa bem com Rebeca, casa certinho, mas depois ele cai no erro de ter filho predileto. Aí ele faz uma camisetinha, I love Isaú. E a mãe, para não deixar por baixo, ela faz outra camisa. Rebeca faz uma camisa, I love Jacó. E aí rola uma treta, os irmãos crescem, a família se divide. Você pode ler isso em Gênesis 25, 28. O que é isso? Problema familiar. Aí Jacó é o campeão das tretas de família. Ele começa enganando o pai, engana o irmão, tem problema com o sogro. Com ele não foi a sogra, foi o sogro, Labão. É verdade. Aí tem que brigar, tem a tensão entre Lia e Raquel. Já aprendo também que não dá para ter duas mulheres. Na Bíblia só deu confusão quem teve duas mulheres. Então eu já aprendi duas coisas aqui: que a bebida não dá muito certo e ter duas mulheres não dá muito certo. Aí já dá briga. Depois teve problema com a filha Diná. Aí Diná avança o sinal que o namorado Siquém, tá toda aquela treta. Os irmãos vão lá em Hebron, matam todos os homens, inclusive o namorado da mana, e só confusão. O que é isso? Casos de família, problemas familiares. Faltaria-me tempo para falar de Sansão, de Samuel, um dos caras mais justos, mas no final da vida dele ele chega assim: galera, eu peguei algum CD de alguém e não devolvi, peguei o livro de alguém, a nação inteira fala: você é justo, mas nós não queremos teus filhos. Teve problema com os filhos também. Podia falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vai falar de Davi é um adorador, Davi é um guerreiro, mas tem uma área que esse cara foi um desgraçado, foi na sua família. Enfim, irmãos, por que é importante a gente aprender sobre família? Porque parece que em toda a Bíblia Deus está mostrando que houve fracasso. Se esses homens que eram bons, que eram homens que Deus escolheu, que eram homens maravilhosos, eles tiveram problema na sua família, você concorda comigo que falar de família é algo muito sério? Sim ou não? Sim. Então nessa noite vamos falar alguma coisa. Sei que você já sabe muita coisa, mas quem sabe alguma coisa Deus pode te ensinar. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, antes de falar de família, nós temos que falar de casamento. Antes de falar de casamento, nós temos que falar do propósito do casamento. Quem aqui já é casado aí? Levanta a mão. Então glória a Deus, você vai relembrar. Você já está casado, agora você tem que... Quem ainda é solteiro aí que é casado, levante a mão. Poucas pessoas, o resto quer ser eunuco? Quem quer casar aí, levanta a mão. O grande problema dos casamentos hoje é que as pessoas começam errado. Então você que é solteiro já vai ter já pode começar certo. Você que é casado, tudo, irmão, nós temos que entender que parte do propósito do casamento. Paulo não enganou ninguém não. Ele falou: galera, quem casar vai ter trabalho. Eu queria que vocês ficassem de boa, mas vocês querem casar? Então existe um propósito. O que mantém um casamento é o propósito. As pessoas estão casando sem entender o propósito. Então qual que é o propósito do casamento? Se você estiver anotando, anote, que hoje vai ser metralhadora, galera. E fique com a Bíblia na mão. Deus estabelece o casamento por um propósito, não por uma necessidade. Nós temos que entender isso. Infelizmente as pessoas estão casando, e principalmente na igreja, por necessidade, por carência, porque elas querem naquele friozinho da Serra Gaúcha ter alguém para dormir de conchinha. É verdade. Porque o jovem sabe que a única forma de abençoar o sexo dele é casando com alguém. Então eu vou casar. Só que, irmãos, o que mantém um casamento é o propósito. E Deus, hoje eu quero te mostrar na Bíblia que Deus ele estabeleceu o casamento atrelado a um propósito, não uma necessidade. Nós vamos ver na Bíblia, então fique esperto com a Bíblia. Casamento é uma coisa tão séria. Não sei se você já pensou nisso, que o casamento foi estabelecido no propósito original de Deus antes da queda. Muitas coisas que está na Bíblia teve que entrar por causa da queda do homem. Quando Adão pecou, teve que ser criado um plano de salvação. Criado, que eu digo, já havia, mas foi revelado. Tem várias coisas, a lei, tudo quase é por causa da queda. Mas o casamento é estabelecido antes da queda do homem. O casamento, a aliança entre um homem e uma mulher, essa jornada foi criado antes da queda. Isso é um propósito, irmãos. Então muitas vezes nós estamos casando por coisas da queda, mas o casamento ele tem um propósito que antecede a queda. Nós vamos ver isso. Eu queria que você abrisse a Bíblia e ficasse por lá. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler a Bíblia porque é a Bíblia. Eu aprendi, quando eu não tenho que pregar, prega a Bíblia que dá certo.
Gênesis 1, 27, vamos lá. Maurício, quando você for postar as pregações, acha uma... Eu ia fazer uma brincadeira. Acha uma foto bem bonita lá. Põe uma foto lá, né? Gênesis 1, 27, todos acharam? Eu não achei, deixa eu achar. Bispo, deixa os diáconos fazerem, senta ali. Gênesis 1, 27. Diga assim: casamento não é por necessidade, é por propósito. Irmãos, Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Gênesis 1, 27. Todos acharam? Primeiro propósito do casamento. Obrigado, Lázaro. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Vamos para o 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém? Primeira coisa, casamento não é para nos completar. Quando Deus criou o homem, tudo que Ele criou, e o homem é a coroa da criação, Ele olhou e falou assim: cara, o que eu criei é muito bom, o que eu criei é completo. As pessoas estão casando achando que elas precisam de uma outra para ser completa, e isso é mentira. Aí nós inventamos a tal da cara metade. Lembra da cara metade? Cara metade é até um grupo de pagode, né? Que era cara metade. Então as pessoas estão dentro da igreja dizendo: oh Deus, eu preciso da minha cara metade, quando que vai vir a tampa da minha panela? Isso é uma oração que eu estou dizendo assim: Deus, eu não sou completo, Senhor. Se você olhar, quando Deus criou o homem, Ele falou: é completo. E agora o que é o casamento? O casamento não é para me completar, é para me potencializar. Casamento não é mais meio mais meio igual a 1. Casamento é 2 ao quadrado. Casamento é potencialização, não é para me completar. Então você que é solteiro aqui, cara, se você não for completo em Jesus, não vai ter mulher na terra que vai te completar, não vai ter homem que vai te completar. Nós temos que ser completo em Deus. Aí nós estamos preparados para o casamento. Você que já é casado, você nunca vai ser feliz enquanto você não for completo em Deus. Como aquele homem original que ele falou assim: é muito bom. Adão não estava, nós vamos aprender isso. Isso é o propósito do casamento. Mas infelizmente as pessoas têm casado porque está faltando alguma coisa nelas, e a notícia é: elas não vão encontrar. Vai satisfazer um pouco, vai indo ali, vai indo lá. Aí agora, puxa, isso aqui não está me satisfazendo, eu vou procurar outra. Ou estou carente, a coisa vai ficar feia. Mas vamos continuar. Gênesis 2,15, segunda coisa que eu observo do casamento. Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. E disse o Senhor Deus ao homem, versículo 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, que esteja como que diante dele. Segunda coisa, casamento não está atrelado à carência, e sim ao propósito. Nós às vezes achamos esse texto, você veja bem o que esse texto diz. Adão estava tranquilão no jardim do Éden. Ele tinha recebido um propósito de Deus: lavrar e cuidar do jardim. Ele estava feliz, cada dia ele dava um nome, na viração do dia ele encontrava o Senhor. Ele ainda não tinha sua mulher. E versículo 18: e disse o Senhor Deus. A gente coloca essa frase na boca nossa. Aí a gente fala assim: meu Deus, não é bom que o homem seja só, pai. Dizendo assim: puxa, eu estou precisando de alguém. Só que se você olhar, nós colocamos essa frase como se estivesse na boca de Adão, melhor dizendo. Só que em nenhum momento Adão identificou essa necessidade. Quem olhou para aquela situação e falou: eu vou fazer uma auxiliadora para esse cara, foi Deus. Você entende? Adão não estava na terapia do amor fazendo uma campanha. Eu estava tocando Maurício Manieri. Baby, meu Deus, eu ontem tive um sonho, meu Deus, olha para o teu servo, pai. Não, irmão, ele
tranquilaço. Na verdade, quando Deus criou Eva para ele estava dormindo. Estava bem de boa, cara. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos achar que casamento está atrelado à carência, está ao propósito. Não é bom que o homem esteja só, é um princípio que norteia toda a nossa vida. Deus olhou e falou assim, cara, não é bom que o homem esteja só. Por que Deus criou a igreja? A igreja salva alguém? Não. Mas não é bom que o homem esteja só. Por que Jesus falou assim, ó, vão de 2 em 2 evangelizar? Eu não posso sozinho? Claro que eu posso. Mas não é bom que o homem esteja só. Por que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles? Porque não é bom que o homem esteja só. Toda a escritura, Eclesiastes vai dizer que é melhor serem 2, porque tem melhor paga do seu trabalho. Tudo que está atrelado a essa, e o casamento foi a primeira vez que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, é porque havia um propósito. Não era o umbigo de Adão. Adão só despertou aquele barato quando ele acordou e viu aquela mulher, mano. Se ele nunca tivesse visto, quem nunca comeu pizza, cara, não sabe que está com vontade de comer pizza. Então nós temos que entender isso, porque nós estamos vivendo por carência. Quem já é casado aqui, muitas vezes nós estamos felizes porque nós não estamos focando no propósito. Casamento não está atrelado à carência. Adão não estava no Facebook, meus irmãos estão solteiros aqui, ó, jogando verdinho. Ele não olhou assim que o elefante tinha elefoa, a girafa tinha, e ele olhou, Deus, não estou aguentando, pai. Não, Deus olhou e falou, não é bom. Então eu vou te dar um conselho para você que é solteiro, cara, encontre logo o propósito que Deus vai ter que te dar, a auxiliadora. Deus olhou e falou, cara, esse cara tem um propósito, que esse cara não vai dar conta. Eu vou criar uma adjuntora, vou potencializar esse barato. Isso é o casamento, cara, é uma potencialização. Casamento não é uma rota de fuga. As pessoas têm casado, cara, porque elas não querem mais assistir o Silvio Santos que o pai e a mãe assistem. Vou casar que de lá eu assisto Fantástico. Ou porque o pai e a mãe é chato, ou porque não sei o que. As pessoas têm casado como uma rota de fuga, mas o casamento não é rota de fuga, é o destino maravilhoso de Deus para nós. Provérbios 30:19, depois leia. Deus fala assim, como é maravilhoso o caminho de um homem com a sua donzela. Não é rota de fuga, é o destino de Deus para nós. Isso é casamento. Então, meus irmãos, se nós casamos por uma rota de fuga, chegou a hora, cara, de entender que é um destino de Deus. O que é o casamento? Gênesis 2:24, vamos ler lá? Isso é muito importante. Propósito do casamento, nós estamos nesse tópico ainda. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá-se com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Versículo 24. Casamento é fim de um processo e início do propósito. Por que a maioria dos casamentos está complicado, cara? Eu sei. Cada mês na célula tem alguém querendo se separar. Aí eu entendo que foi um menino e uma menina que casaram. E eu não estou falando de idade. As pessoas, elas não têm a maturidade nenhuma, elas não cumpriram. Olha o que o texto diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Esse texto original é como se aqui quem dava a bênção eram os pais. Não sei se você sabe, o pastor não abençoa casamento nenhum. O que vai abençoar um casamento é como você se comportou na casa dos teus pais. É como se, e nessa época era exatamente assim, o pai abençoava, como se ele estivesse falando assim, cara, esse cara viveu tão bem como filho, ele cumpriu esse processo, que agora está preparado, eu envio ele para construir a família dele. Essa mina, essa mulher, essa era uma menina, ela foi crescendo, foi desenvolvendo, ela está preparada. Isso não tem nada a ver com idade. Maria tinha de no máximo 16 anos de idade, e foi encontrada a mulher mais madura para ser a mãe de Jesus da terra. Então, irmãos, tem pessoas que elas não estão cumprindo, e elas começam um casamento cheio de BO. Elas não fizeram bem nem o treino, como que elas vão entrar no jogo? Você confiaria, vamos supor, tem uma cirurgia para fazer amanhã, aí chega um cara, não, eu estudei, eu vi uns tutorial na internet, vou mexer no teu coração. Você confiaria numa pessoa assim? Ninguém confia numa pessoa que não passou por processo. E nós estamos casando de qualquer jeito. Nós estamos burlando o pai e a mãe olhar para aquele filho e aquela filha e dizer, vai filho,
brilha, você foi um ótimo, você se tornou um homem, uma mulher, se uniram, acabou o processo, agora vá cumprir o propósito, vá construir a tua família. Nós não estamos cumprindo o processo de filhos e filhas, e aí nós queremos ser homens e mulheres. Paulo dizia: quando eu era menino, fazia coisa de menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Hoje as pessoas estão casadas e estão sentindo igual menino. Eu sento pra casa, está parecendo dois caras que começaram a namorar ontem. Pô, isso aí é coisinha do terceiro dia de namoro. Quantos tempos teve? As pessoas estão se batendo, cara, com coisas por não cumprir. Existem 3 P na nossa vida: processo, princípio e propósito. Nós temos que passar bem os processos sem quebrar princípio, para que a gente esteja preparado para o propósito. O problema é que lá na casa do papai e da mamãe nós quebramos um monte de princípios e achamos só porque agora eu sou gospel, o pastor vai fazer um zeriquidum aqui, meu casamento vai ser santo. Não vai. É hora de nós entendermos que é fim de um processo e início de um propósito. Versículo 25: ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O casamento é a maior expressão humana de unidade. Versículo 24 ainda, desculpa. Eles se tornarão uma só carne. Aqui não está falando só como a gente pensa de relação sexual, está falando exatamente isso, que o propósito do casamento é a gente expressar a unidade que há em Deus. Apesar de ser 2 pessoas, agora eles vão começar uma trilha, até que chegue um ponto que eles vão se tornar um só, mesmo sendo 2. Você quer entender a Trindade? Olhe para o casamento. Quando você olha um casamento onde as pessoas vão se tornando um, mesmo sendo 2 pessoas distintas, você consegue enxergar Deus naquilo ali. Os 2 se tornarão uma só carne. Versículo 25: o casamento é o maior nível de relacionamento possível, que vem para revolucionar o nosso caráter. Diz que os 2 estavam nus e não se envergonhavam. Deus criou o casamento, cara, porque não tem lugar mais extraordinário dele trabalhar em nós do que no casamento. Os 2 estavam nus, cara, transparentes, sabe, preparados. É no casamento que nós vivemos o cristianismo na prática. Eu não consigo entender um crente, cara. Ele quer viver fé. Quer viver fé? Casamento. Casamento é o maior nível de fé. Por mais que você faça tudo certinho, você conversa com a mira, você ora, você casa pela fé, mano. Um dia depois ela pode mudar. Quer viver o amor? Ah, Deus falou para amar o próximo. Cara, não tem pessoa mais próxima, cara, do que a mulher, mano. Quando te pede, cara, para pegar água 3 horas da manhã, cara. Cara, você daria a tua vida pelas crianças da África, mas você não quer pegar um copinho d'água. O casamento, cara, é o cristianismo. Sim ou não? Mas eu quero ser o vaso. Por isso que quando eu desisto, cara, da minha família, eu estou negando a fé. Eu estou negando, porque Deus está dizendo: cara, você é um cara tão de fé, você prega tanto, você fala tanto, agora aplique aí no casamento. Não, aqui eu estou fora. Propósito do casamento. O casamento é uma aliança inquebrável. Vamos abrir lá em Malaquias, bem de leve. Malaquias 2. Poderia citar, mas esse texto é bom, né? Diga: casamento é uma aliança inquebrável. Tudo isso está no propósito do casamento, tá? Você que já é casado, talvez agora vai ter que se enquadrar, mas é muito bom quem não é casado. Jesus falou assim: quando você for construir uma parada, senta antes e calcula. Foi o que Paulo falou. Paulo não está falando que não é para casar, está falando na real. Porque hoje as pessoas elas querem casar, mas elas não calculam antes. Então calcula, veja se. Malaquias 2, 13 ao 16. Ainda fazer isto: cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro e gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a nossa oferta, nem aceita com prazer da nossa mão. E dizeis: por quê? Por quê, Senhor? Aí Ele responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando nós casamos, vocês querendo ou não, mas tem uma testemunha lá, Deus.
com o qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, sovejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para a mulher da sua mocidade. O que é ser desleal? Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio. Então Deus, ele detesta uma quebra de aliança. Sabe quando a pessoa já não satisfaz mais, sabe, todos os motivos errados que nós já vimos, eu simplesmente troco daquela pessoa. É difícil ver um gremista deixar de torcer para o Grêmio e torcer para o Inter. Acontece de vez em quando. Se tem um aqui, não fique magoado. Você fala. Agora, às vezes nós, cara, Deus detesta isso. Não dá tempo de ler, porque eu tenho ainda que entrar em muita coisa. Mas depois leia Mateus 19, do 1 ao 8. Vai falar da única coisa que pode acabar com um casamento. Vocês sabem qual que é? É a dureza do coração. Não é o adultério. Depois a bispo esclarece para vocês. O que acaba com uma aliança? Quando alguém endurece o coração. Se uma pessoa endurecer o coração, vai acabar um casamento por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Se uma das partes endurecer o coração, agora nós somos crentes. Quem é crente faz assim? E uma das características do crente é que ele tem que ser quebrantado. Então a gente quer aplicar em tudo, mas quando chega no casamento, eu endureço o coração. Se eu endureço o coração, eu vou separar, cara, por coisas que não tem nada a ver, até as mais graves. Agora, se eu continuo quebrantado, não é ser perfeito. Não estou pregando aqui que nós vamos ter famílias perfeitas, mas enquanto houver quebrantamento, Deus vai operar nas nossas casas. Deus vai operar nas nossas histórias. Você nunca será perfeito, meu irmão, mas aprenda uma coisa: você tem que ser todos os momentos quebrantado. Alguns propósitos básicos. Nós temos que instruir os novos. Cara, você quer casar? Então beleza. Porque infelizmente na igreja as pessoas têm casado por motivos errados. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7,3: o marido dê à sua mulher o que é de direito, e a mulher também dê ao seu marido o que é de direito. 1 Coríntios 7,3. Vou encurtar alguns caminhos que eu ainda tenho que pregar muita coisa hoje. Depois você pode ler, olhe para mim. Vai anotando, depois você. Eu sei que Paulo está falando da relação sexual, mas isso se aplica em todas as áreas do casamento. Casamento é um lugar de dívida. Essa palavra, o que é de direito, no original, a palavra no grego, significa dever financeiro, estar em débito. Casamento é um lugar onde um tem uma dívida com o outro. E por que está rolando tanta treta entre nós? Porque as pessoas não têm casado com esse entendimento, que eu tenho uma dívida com o outro. Eu tenho uma frase que às vezes está espantando os caras. Eu falo para o cara: você quer ser feliz? Não case. Olha uma pessoa do teu lado e diga assim: você quer ser feliz? Não, pode falar, mano, sério. Fala, você quer ser feliz? Não case. Você entendeu a frase? Olha para mim aqui. Quem entendeu diz amém? O que você entendeu? O que você entendeu? Casamento é horrível. Não, não foi isso que eu falei. Eu falei assim: você quer ser feliz? Não case. Você quer fazer o outro feliz? Case. Você entendeu tudo errado, viu? Porque cada um entende que está cheio. Eu não estou falando que casamento é ruim. Eu estou falando que as pessoas deveriam entender isso. É isso que Paulo está dizendo: casamento é lugar de dívida. A mulher dê para o marido o que é de direito dele. Casou, meu irmão, você tem uma dívida com o outro. Então quer ser feliz? Não case, fique de boa. Agora, você quer fazer uma pessoa feliz? Você quer dizer: cara, eu quero encontrar alguém que eu tenho uma dívida. Aí casa. É isso que Paulo está. Ali está falando de sexo, mas se aplica em tudo. E eu quero falar agora que o segredo do casamento é focar na sua dívida para com o outro. Casamento é feito. Eu não tenho que focar na dívida que a Vivi tem para mim. Eu tenho que focar na dívida que eu tenho que pagar para ela. E eu vou ser feliz. Porque se ela focar na dívida que ela tem que pagar para mim, e eu na dívida que eu tenho que pagar para ela, o que vai acontecer? Casamento vai ser um lugar de deleite, cara. O problema é que a gente foca no que o outro tem que fazer, e aí rola as tretas. Então hoje falamos do propósito do casamento. Primeiro eu te provei na Bíblia que família é embaçada, mas agora nós temos a escritura, que aqueles homens não tinham. Provei que existe um propósito. Você que é solteiro já está ligado. Você que já tem que se alinhar com esse propósito. Agora já está casado, não tem o que fazer. Mas agora pode melhorar as coisas.
Vou falar agora dos deveres, dos princípios bíblicos, deveres específicos do marido e da mulher. Você quer aprender a dívida que você tem com o outro e sair daqui dizendo, cara, eu vou pagar o débito, eu vou, cara, resolver a minha parte. Você vai ser feliz, amém? Amém. Então eu vou começar pelos homens, né? Porque é assim, irmãos, eu vou dizer a verdade para vocês. Sempre quando alguém me contar qualquer coisa, até me provar o contrário, o homem é o culpado. É verdade. Eu falo, fique tranquilo aqui, até eu vou fazer aqui agora as investigações, mas você é culpado. Porque é o que a Bíblia me mostra. Amém? Quantos querem aprender? Digam amém. Amém. Agora é uma parte que eu quero que as irmãs, assim, dê bastante glória a Deus. Eu quero ganhar o coração de vocês. Primeira coisa, nós temos que entender, todo princípio que quebramos, nós seremos quebrados por ele. Então a Bíblia é verdadeira. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus serão benditos. Só que eu posso morar dentro da igreja e minha família ser uma desgraça, porque eu estou quebrando os princípios. Davi é o maior exemplo. O cara é um adorador segundo o coração de Deus, mas Deus não pôde passar um pano na família dele. Não dá tempo de pregar. Talvez um dia não podemos pregar, mas Davi, ele só vacilou, ele só quebrou o princípio na área familiar. Então ele teve que colher. Lembra aquele hino que dizia, você só colheu o que você plantou? Ah, não é um hino, mas está lá em Gálatas. O problema é que a gente fica 20 anos plantando joio e vem para a igreja que quer colher trigo. Isso não é um fruto digno de arrependimento. Mas glória a Deus, irmão, que nós estamos aqui agora. Daqui para frente a nossa família pode ser bendita, amém? Amém. Então tá lá, deveres específicos dos maridos. Anotem aí, rapaziada. Casada que não é casada também, já tem que aprender, já tem que casar sabendo disso, cara. Já sabendo, tem que estar com a minha dívida em dia. Primeiro dever do marido: o marido deve ser o cabeça do lar. Coloque entre aspas aí, cabeça, não cabeção. Os casamentos têm dado errado por causa disso. O marido, o homem, ele tem que ser o cabeça do seu lar. O que é ser o cabeça? O cabeça é aquele que traz direção para o lar. Direção. Deus colocou o homem. Aquele conselho que Davi, é um conselho lindo, eu tenho pregado muito. Não dá um versículo, mas ele olhou para Salomão, no final da vida dele, podia dar qualquer conselho de reinado, estratégia. Ele só falou uma coisa: ser homem, cara. Seja homem. Direção do lar. Vamos abrir a Bíblia para não dizer que é coisa da minha cabeça. Efésios 5. Para que não chegue igual aconteceu numa outra igreja, quando eu preguei isso, meu irmão me pegou na porta e falou, eu não concordo. Eu falei, beleza. Fica bravo com Jesus, então. Hoje essa irmã é uma amigona nossa, cara. Na nossa casa dela, fez uma lasanha. Depois eu mostrei para ela que estava na Bíblia, né? E depois eu entendi por que ela não concordava, que ela tinha que tomar a frente da casa, que o cara era... Mas a Bíblia está recomendando. Efésios 5:23. Maiores treta em casa, porque o marido não tem cumprido seu papel. Primeiro papel, o marido deve ser o cabeça do lar. Efésios 5:23. Alguém pode ler em voz alta aí? O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. O que é ser o cabeça? É a direção do lar. O homem está ali para dar direção. O homem está ali numa posição de autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Autoridade. O homem está ali. O que é ser o cabeça? É ser o pastor da sua casa. Por isso que Paulo falou assim, a cada mulher que vai em casa e aprenda com seu marido, cara. Essa é a posição do homem, cara. Hoje, cara, as mulheradas têm que ficar procurando pastor, mano. Deveria ter um homem na casa dela. O homem tem essa responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. Sabe, o homem tem que ser o pastor da sua casa, o referencial, o exemplo. Eles têm que olhar para aquele homem e dizer, é esse homem. É a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Não porque é o mais, mas é porque está mais perto. Agora se olha e fala, o marido não está acima da mulher. Mulher, entenda isso, quando Deus colocou o homem, isso não quer dizer que o homem está acima, mas é que Deus delega a ele uma liderança responsável. Sabe, não esquece esse negócio que o feminino está falando, não queira ser mais perto que Deus. Deus colocou.
o homem como cabeça. Não é estar acima, é apenas uma posição diferente. Salmo 128. Todo o sucesso de uma casa, leia o Salmo 128, estude ele. Depende de um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por isso que eu falei que o homem é sempre o maior culpado. É ou não é? Uma empresa pode ter falhado lá o peão, mas o gerente, cara, vai ser o maior culpado. Você deixou aquilo acontecer porque ele tinha uma posição. Estão entendendo? A posição. Por isso, quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós temos que ser o cabeça, tudo com equilíbrio, claro, como Cristo. Nós vamos aprender isso, porque há dois extremos hoje. Ou tem aquele cara que quer ser o autoritário, aqui quem manda sou eu. Você tem que falar isso, cara, porque você não tem autoridade nenhuma. Você tem que lembrar que você, líder, não tem que fazer isso. Mas tem aquele outro que fala, não, aqui também vamos fazer uma votação aqui. Amor, o que você quer? Você quer assistir a pregação ou quer assistir a novela das 9? Ah, tá bom então, meu bem. Não é isso, cara. Não é nem um extremo nem outro. É como Cristo ensina ser o cabeça. Com quem nós aprendemos? Com Ele. Como ser o cabeça? Versículo 25. Vamos ler o 25? A própria Bíblia responde. Como que eu tenho que ser o cabeça então, cara? Porque às vezes dá vontade, essa mulher não me respeita, fica aquela guerra. Versículo 25 responde: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diga uau. O marido deve ser o cabeça, amando. Primeiramente, irmãos, nós queremos que a mulher seja submissa a nós. A Bíblia diz primeiro, marido, amai as vossas esposas. Como que Cristo é o cabeça da igreja, amém? Se Cristo falar para mim agora qualquer coisa, eu obedeço Ele, não porque Ele impôs, é porque Ele primeiro me amou, Ele se entregou por mim. A autoridade é conquistada, não é imposta. Então sabe aonde, cara, você que é solteiro ainda, vou te dar um conselho, sabe aonde que você se torna cabeça? Lá atrás, quando aquela mina fala que está gostando de você e você vai conquistando isso. Quando você casa, você já é o cabeça. Você já é, ela já. Se você vai casar para daí, mano, você está empenhado, cara. Como que eu conquisto a minha posição de cabeça? Amando como Cristo amou a igreja. Tem um versículo que eu fico impressionado. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Senhor. E um dia eu ouvi, o William falou para mim, falou, cara, sabe por que Sara chamava Abraão de Senhor? Eu falei, por quê? Porque ela contou? Falou, não, porque ela admirava Abraão. Porque a mulher de Jó falou aquilo, porque não é por causa da cultura não, cara. A mulher é braba dele quando mulher é mulher. Mas Sara olhava para Abraão e falava, Senhor. Porque, cara, pensa uma mulher com o olho dela brilhava e dizia assim, cara, é embaçado. Por que a gente fala, Senhor Jesus, minha vida é tua? Porque a gente olha e fala, ele se entregou na coisa. Cara, ele me conquistou. Eu sou totalmente dele, cara. O que Jesus mandar eu faço. O dia que a tua mulher perder a admiração por você, cara, já era. O olho dela tem que brilhar. Ela tem que olhar e dizer, cara, o Abraão, ela falava, esse homem me dá direção. A mulher está procurando isso. Esse cara sabe para onde está indo. Esse cara ouve Deus. Aí, esse cara aí, mano, é admiração. Porque ela sabe que é um homem de Deus, um homem de oração. O que nós estamos sendo na nossa casa? Cristo só é o cabeça porque antes ele se entregou. Então, autoridade tem a ver com amor, com entrega, com renúncia, com compreensão. Mas o cara faz tudo dele. Eu sou um homem, a Bíblia diz. Não vai dar certo. Você sabe, não está dando certo. O cara quer cobrar da mulher ler a Bíblia. Cara, você tem que ler muito, muito, muito a Bíblia. Não sei, aí você pode falar, vamos ler o versículo. Aí ela vai aceitar. Você está entendendo o que é ser o cabeça, cara? Ser o pastor, é a mesma coisa na igreja. Cara, o líder, Jesus ensinou isso. Ele sempre fazia antes. Ele sempre mostrava com a vida dele. Aí depois que ele estava fazendo há muito tempo, ele ensinava alguma coisa. Assim nós devemos ser na nossa casa, amém, irmãos? Interessante que esses textos de Efésios dizem que apenas o marido tem que amar a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher vai dar uma resposta natural a esse amor. Interessante que esse texto diz, marido, amai as vossas mulheres. Sabe como que era o casamento nessa época? O casamento era arranjado. Então a Bíblia é tão linda que ela não diz que eu tenho que casar com quem eu amo. Ela diz que eu tenho que amar a
mulher que eu sou casado. Já me desconhecia, mano. Não tinha esse negócio, eu te amo, aí Deus confirmou. Deus... Não tinha nada disso. Os caras casavam e agora Paulo está dizendo, né, cara? A cultura de vocês é assim, ama essa mulher. Agora você vai aprender com Cristo. Nós estamos na frente, cara. Nós podemos namorar, dar um oi, dizer, opa, gostei e tal, tal, tal. E aí depois disso que o amor acabou. Já não amo mais. Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia não diz que eu tenho que casar com quem eu amo. Mas ela diz que agora que eu estou casado, você que está casado, você tem que olhar para essa mulher e dizer, cara, eu vou amar essa mulher como Cristo ama a igreja. E Cristo é homem, cara. Porque se eu fosse Cristo, eu já tinha me divorciado da igreja. Ó, pai, você tá vendo, né, cara? Fiz tudo certinho, mas pô, essa igreja aí, cara. Pesado, cara. Ser igual a Cristo. Eu quero ser igual a você, cara. No casamento. A mulher precisa de segurança, cara. Precisa de um homem que saiba quando eu vou te largar, cara. Isso não dá uma segurança. Imagina se Jesus viesse com pegadinha e falasse, ó, não quero mais. Pronei, pai. Não, a gente tem a segurança, cara. Que ele é homem. Que um dia ele vai vir buscar a sua noiva. Ele já está naquele compromisso, né? Quando ele fala de bodas, era aquele tipo noivado, né? Era esse já compromisso, falta agora só. Agora imagine Jesus desistisse no meio do caminho. Então a nossa mulher está procurando essa segurança em nós. Mas vamos continuar. Querem continuar aprendendo, rapaziada? Segunda coisa, o marido deve oferecer um amor que extrapole o romântico. É o amor que eu chamo de sacrificial, que se doa, que compreende. Não é aquele amor só de levar a rosa, de cantar, sabe aquele amor às vezes meio malandro. É gostoso, mas só que, cara, no casamento não funciona muito bem. Tá de cara, mano. Esse cara é aquele amor que vai além das circunstâncias boas e agradáveis. É aquele amor mesmo, cara. É ali que você vai descobrir. Hoje eu descubro, cara. Hoje eu sei que eu amo minha mulher. É aquele amor que vai além das circunstâncias. É aquele amor que deve participar da vida do lar. Como diz 1 Pedro 3,7. Pedro era casado, ele podia falar sobre isso. Pedro tinha tempo para a sombra dele curar o enfermo, mano. Mas ele participava da vida comum no lar. Ele rachava com a mulher dele, cara. Sabe? É aquele cara que vai além desse amor romântico, sabe? Estude as linguagens de amor, descubra o que agrada a tua esposa. A gente não tem noção do que ofende ela. Isso aqui é só uma coisa, mas ofende ela, mude, cara. Esse é o amor que vai além. O romântico é muito bom, mas o que sustenta o casamento é esse amor aqui, cara. É esse amor. É esse amor, cara, que participa da educação dos filhos, faz uma comida, troca o chuveiro, faz as coisas, cara, que vai além, que mostra na prática. É isso, cara, é isso que sustenta, que mostra para a mulher essa segurança. É esse amor. O marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. Nós estamos falhados, cara. Efésios 5, 26 e 27. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si. Jesus está usando, falando, cara, assim como eu estou cuidando da minha igreja, quem cuida dela sou eu. Cuide da tua mulher. O marido deve cuidar da vida espiritual da sua mulher, cara. Cada marido tem a mulher que merece. Eva foi tirada de dentro de Adão, cara. Então quando você olhar a tua mulher e for reclamar dela, cara, vai orar e dizer, Deus me perdoe e me ajuda, porque essa mulher está assim, porque eu deixei ela ficar assim. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, Provérbios 14, 1. É verdade, é a mulher que está ali. Mas quem que edifica a mulher sábia? Nós. Diga assim, eu. Vocês, ó, diga assim, eu. Não é Jesus. Eu estou ali, oh Deus, vai fazer a tua parte, cara. É você, eu estou cuidando da minha noiva, agora cuida da tua mulher. Como que nós vamos apresentar nossa mulher diante do Senhor? Como que nós vamos apresentar ela? Jesus vai apresentar a noiva dele sem mancha, sem mácula, sem ruga. Não vai chegar lá judiada não, cara. Ele cuidou, ele edificou, ele está fazendo de tudo para apresentar a si mesmo
Ele vai ser o beneficiado. Assim Paulo está dizendo que nós somos o beneficiado, cara, de ter uma mulher espiritual. Vai ser aquela mulher que tem embaixo do nosso lado. Vai ser aquela mulher que vai edificar a casa. Agora, se eu não edificar minha mulher, hashtag, a casa vai cair. O marido edifica a sua esposa, enquanto a esposa edifica o lar. É isso que nós vemos na Bíblia inteira. O marido tem essa missão, cara. O homem só presta para uma coisa. Se ele não começou, é igual o sal, já não serve para mais nada. Por isso que hoje parece que os homens não servem para nada, porque o homem só tinha uma função e o mundo mudou a função. A mulher consegue fazer um monte de coisa, o homem não consegue, ele só nasceu para isso. Se o cara não fizer isso, cara, a casa vai cair. Por mais maravilhosa que seja, cada um tem a esposa que merece. Interessante que o texto diz para apresentá-la, é um processo. Fique tranquilo, irmão, não é para você sair daqui e dizer, é um processo. Cada dia você vai indo, vai chegar aquele dia que você vai apresentar. Versículo 28 nos prova que cuidar da esposa é o maior investimento em si mesmo. Diga uau. Quer investir em você, cara? Invista na sua mulher. 1 Coríntios 11:7 diz que a mulher é a glória do homem, não é o seu carro, não é o seu relógio, não é o seu triplex. Sabe o que é a glória de um homem? A sua mulher. Nós temos que voltar a ser homem, cara, e dizer, cara, eu vou ter uma mulher, cara. A mulher, cara, é a glória do homem, assim como Cristo, assim como a igreja é a glória de Cristo. Quando Deus dá Eva para Adão, você leu o texto? Ele falou assim, te dei uma auxiliadora. Quando Adão vai prestar conta e fazer a mulher que tu me deste, essa mulher só me atrapalhou. Mas Deus não deu uma mulher para atrapalhar. Deus não errou. Deus tinha dado para ele uma auxiliadora. Sabe quem transformou ela naquilo? Ele. Por isso que Deus vai cobrar o cara certo, vai no cabeça, fala, você falhou, cara. Adão falhou, cara. Adão falhou. Não, mas Eva, mas você pode ver que o pecado entrou, diz Romanos, não foi por Eva. A gente tem as piadinhas, né? A culpa é de Eva. Não, Romanos diz que a culpa é de Adão. Pelo Adão entrou, porque quando Eva mordeu o fruto não tinha ido. No mínimo ele não foi homem, ele não pôs limites, ele não, sabe, cara, ele chegou e falou, mulher, o que você está fazendo? Lembra de Jó? Aquilo ali é um homem. Você fala como uma louca, mulher. Você é um homem, cara. Deus instituiu esse cara. Eu acho que é verdade, né, amor? Vamos amaldiçoar mesmo, né? Não, você está errado. Tem que ser homem, cara. Mas daí tem que ter crédito, né? Tem que ter um caminho. Você entende o que Deus está falando com a gente hoje? Aonde Adão, cara? Por que Adão nos posicionou, cara? Chegou assim, Eva, o que você fez, cara? Eu destruí. Eu todo dia estou fazendo devocional com você, eu não vou comer esse fruto. A história seria outra. Mas daí também, né, amor? Irmãos, aonde Adão estava quando Eva estava conversando com a irmã serpente? Você acha que era a primeira conversa que ela estava tendo? Não era, cara. Agora pergunta para nós, aonde nós estamos, cara, quando a nossa mulher está fazendo fofoca, assistindo novela, falando mal da igreja, fazendo um monte de coisa. Aonde que nós estamos? Que nós não entramos, cara, o que está acontecendo na minha casa? É triste ver que uma mulher está tendo que buscar direção fora de casa. 1 Coríntios 14, 34, 35 diz que a mulher deveria procurar o seu marido. O seu marido. Mas vamos continuar, rapaziada? Está animado, né? Cara, é maravilhoso. Isso aqui é bênção para nós, cara. O marido deve tratar a sua esposa com elegância, respeito e afeto. Não precisa abrir, só anota que eu tenho que correr ainda. Colossenses 3,19. Maridos, não tratai as vossas esposas com aspereza. Não seja rude, não seja amargo no falar. Naquela época, a Bíblia está além de cultura, cara. Deus estava dizendo, cara, pare de ser grosso com a tua mulher. Marido, aprenda a tratar a sua mulher. Se tem uma coisa que o casamento faz, é a gente perder o respeito. A gente vai perdendo o respeito. Você fala, não, eu posso falar, ainda mais eu gosto, não pode divorciar, vai ficar feio. Aí você começa a se folgar. Não estoura no trabalho, não é grosso ali, não é grosso lá, não é grosso na igreja. Mas quando vê, cara, com aquela pessoa que eu deveria, então não deixa isso acontecer. Restaura o respeito. O tempo de casado é a convivência diária, não pode ser pretexto para perdermos a respeitabilidade e a dignidade do tratar com a pessoa. Volte a esse lugar.
Quinto, cuidar da esposa é o maior nível de ser espiritual. 1 Pedro 3,7 diz que se eu não vivo bem com a minha mulher, até as minhas orações são impedidas. Eu quero ser espiritual, eu quero fazer a obra, eu quero orar, eu quero ser de Deus, eu quero ganhar as almas, eu quero... Amém! Mas Deus está dizendo, vai viver bem com a tua mulher, cara. Vai viver da maneira que Cristo vive. Senão a tua oração é impedida, cara. Nosso relacionamento está bloqueado. Está bloqueado, sabe quando bloqueia? Agora, Deus está nos ensinando que você quer ser espiritual. Qual os homens aqui querem ser espiritual? Cara, vamos viver legal com a nossa mulher, mano. Vamos se esforçar, cara. Vamos, sabe, ser homem como Jesus era. Jesus era homem, cara, de verdade. Jesus Cristo, homem. Eu quero ser parecido com Ele. Nós temos que ser parecido com Ele. Amém? E as mulheres? Qual que é o papel da mulher? Vamos lá, Gênesis 2,18. O homem fazendo tudo isso, irmão, focando na dívida dele, ele vai focar a partir de hoje, amém, irmãos? Só que ele precisa de você também. Agora você tem que focar na tua dívida também. Gênesis 2,18. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Primeira função da mulher é ser uma auxiliadora. Quem você tem sido? Auxiliadora. Deus falou assim, esse cara tem um propósito, tem um destino, ele não vai dar conta. Vou fazer uma... Olha o lugar de vocês, entenda isso. O homem maior não existe, são funções diferentes. Essa mulher vai vir para uma auxiliadora, que ele seja idôneo, que vá à frente, que o texto original diz. Irmãos, é que não dá tempo de entrar nisso, mas a função da mulher é a função do Espírito Santo. Na Trindade, o pai não é maior que o filho. Você vê que coisa gostosa, o filho fala que o pai é maior, mas o pai fala que é o filho, depois eles vão ao Espírito, porque são funções diferentes. A mulher, ela tem a função do Espírito Santo. Se você olhar aquele texto de Isaac, quando ele vai para a tenda e ele casa com a Rebeca, ele assina ali, né, eles namoram na horizontal, era a certidão de casamento, diz que Rebeca o consolou. Essa palavra do hebraico é a mesma do Espírito Santo. A mulher na vida do homem tem a função do Espírito Santo. Ela vai à frente, cara, ela vai convencer, ela vai... Isso é ser auxiliadora, cara. Mas você, minha irmã, auxiliadora, ressalta a importância do papel da mulher. O homem não vai dar conta sozinho, ele precisa de você. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica. Edifica. Ela edifica. Irmã, primeira função tua na tua casa é ser uma auxiliadora. Gênesis 21:12. Esse texto é impressionante. Abraão estava cabeção duro, sabe? Quando a gente está ali, igual o Espírito Santo tem que falar com a gente. Deus chegou para Abraão e falou assim: atende a tudo que Sara te disser. Será que Deus pode chegar para você, irmão, hoje e dizer assim, para o teu marido, dizer assim, cara, faça tudo que a tua mulher te disser? Sara era uma mulher assim. Abraão cabeçudo, escute a tua mulher, atende, que tem mulher que quer ser escutada, mas será que Deus falaria isso? Pode atender. O que ia acontecer com o barraco? Você entende por que a mulher edifica a casa? Então Deus está procurando mulheres assim, que Ele possa dizer para o marido: escuta ela, o que ela te disser, faça. Deus pode dizer isso para o teu esposo hoje aqui? Auxílio em tudo, irmãos. O homem precisa, cara. Você viu que o homem fica perdido sem a mulher, cara? Porque Deus criou a mulher para ser essa auxiliadora. Ele fica perdido, cara. Ele precisa dizer: mas você precisa de mim para tudo. Está na Bíblia, é auxílio. Vai se valorizar a Bíblia. Estou sendo bíblico. É exatamente isso. Ele precisa de você, cara. Em tudo. Você está entendendo a tua importância? Segunda coisa, Efésios 5:22, vamos lá. Estou correndo, tá, irmão? Mas eu creio que Deus está. Efésios 5:22. Cara, Jesus é muito bom, cara. Auxílio
Segunda função da mulher. Efésios 5:22, queria que uma irmã lesse aí. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Segundo o dever da esposa, lembra que eles têm uma dívida? Eles têm uma dívida. A esposa deve ser submissa ao seu marido. O que é submissão? Não significa que a mulher não tem expressão, não tem vontade, não tem opinião, não tem nada a ver com isso. Submissão significa estar debaixo de uma missão. Submissão não é ser pisada. Essa palavra no original significa missão de base, apoio, alicerce. Você entendeu o que a mulher é para o homem? Estar submissa é ser essa auxiliadora primeiro, que vai ser o alicerce de toda a missão que Deus tem para a família, e aqui especificamente para o homem, que é o líder dessa parada. A mulher é o alicerce da empresa. Ela, senão a casa vai cair. É isso a submissão, não tem nada a ver com eu não posso minha opinião, eu sou uma. Não tem nada a ver, a Bíblia não diz que é isso. Submissão é a mulher entender que tem um ministério de apoio ao marido, assim como a igreja tem a Cristo. Isso não anula a mulher, se engrandece ela. Cara, a igreja, cara, é engrandecida, porque Jesus entregou tudo na mão dela. Bem dizer, quem faz o bagulho aqui é ela. Isso engrandece. A mulher, ela tem essa função. Aí surge a auxiliadora. As pessoas me perguntam: tua mulher prega. Não sei o que, cara, faz uma coisa mais embaçada, ela cuida de mim. Cuida. Cara, não tem nada a ver, cara. Sabe? A gente faz a parte mais fácil. Submissão. Olha como diz o texto. Você que é solteiro, cadê a piazada que é solteira e quer casar? Levanta a mão. Cara, olha o que diz. Ela tem que ser submissa como ao Senhor. Você tem que casar com uma mulher crente, cara. É crente de verdade. Aquela mulher, quando Deus fala, ela treme. Porque vai ter hora que ela só vai ser submissa a você. Não é por causa de você, é por causa de Deus. Então eu estou vendo que o grande problema é que as mulheres não são crentes. Porque tem hora que ela olha aquele cara e fala: mas tem que ser como ao Senhor. Ela aciona o princípio do Senhor. Agora a mulher não era submissa ao Senhor, não era ao pai, não era ninguém. Você acha que vai? Não vai, cara. Ixi, ela vai sendo louco lá pra casa. Mas mulheres, vocês têm que entender. Cara, às vezes esse cara está sendo cabeção, mas eu vou como ao Senhor. Eu vou pagar a minha de Deus, porque eu te amo. Eu quero Deus. Ao Senhor, você tem que colocar o Senhor, rapaziada. Nós somos falhos, mulher. Vai ter hora, eu lembro muito claramente, cara. Muito claramente. Tinha uma galera de menina que me amava. Só que eu falei: Deus, eu quero casar com aquela que ama mais o Senhor. Que vai ter umas horas que elas não vão fazer as coisas por causa de mim. Tem coisa que a mulher só se submete por causa de Deus, cara. Ela morde, ela fala: mas se Deus está falando, então beleza. Não é por causa de mim. Tem coisas, cara. Ir no McDonald's, você ela faz por amor a você. Umas fitinhas. Agora tem coisa que é só por causa do Senhor. A mulher tem que entender isso. Ser submissa como ao Senhor. Aleluia. Teve uma vez que rolou uma treta na igreja. Não sei se aqui acontece treta também. Cara e mulher fica de cara quando acontece treta na igreja, né? E aí minha esposa chorou e rolou uma fita com Samuel e babá, escutei ela, fiz o papel de Cristo, né, cara? Deixei ela chorar, falei: eu entendo. Depois de toda aquela história, né? Naquela igreja eu não piso nunca mais. Aí eu falei: ixi, agora ficou feio. Então já fui o cara amoroso, entendi a dor de uma mãe, só que eu falei: agora vai entrar em cena. Eu falei: é o seguinte, cara. Entendo a tua situação, é verdade, você está certo. Eu falei: mas o que Jesus tem a ver com isso? O que o William tem a ver com isso? O que os irmãos têm a ver? E pior, o que eu tenho a ver com isso? Domingo, todo mundo tinha visto acontecer, né? Domingo, eu não aceito ir na igreja sozinho. Eu não vou passar vergonha de chegar na igreja e ficar: ih, a mulher do cara tá brava, começa, né? Eu falei: domingo, se eu estou sendo um homem de Deus, eu fui macho. Eu não tenho falhado aqui dentro. Eu falei: domingo eu não quero, você quer emburrado, você vai. Eu não vou passar vergonha.
Aí você quer perdoar outra coisa. A Bíblia diz: é você e Deus. A mulher foi, mano, domingo. Chegou na igreja, mas não chegou muito. Então estava na porta. A pessoa que tinha falhado já veio, abraçou ela, começou a chorar e falou: me perdoa. Agora isso é verdade, né, amor? A pessoa que não é verdade. Quanto que nós servimos aquela igreja? Não, mano. Então você tem que ser, cara. Tem essas situações que a mulher vai ter que obedecer por causa do Senhor. Ela tá aí? Hoje aconteceu uma situação linda. Nós fomos dormir 3 horas da manhã ontem, né, cara? E aí eu tinha que 7 da manhã tomar café com o pastor Marcos. Que eu ia pregar às 9, mas o sonho deles era conhecer minha esposa. E aí ela falou que não ia, né, cara? Eu falei: não, cara, você vai levantar agora. Daí falando do Senhor, eu falei: cara, eu não vou passar vergonha de chegar lá, cara. Você vai ir, cara. Ele ficou bravo. Eu falei: mas você vai ir. Chegou lá, uma benção, cara. Tudo aconteceu normal, estamos aí. Então, cara, a mulher tem que ser crente. Mas vamos continuar. Mulheres, sejam crentes, por favor, cara. Vocês vão ajudar o marido de vocês. As esposas devem respeitar o seu marido. Efésios 5:33. Uma irmã lê aí. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher deve em si o marido. Respeito. Parece que é óbvio. Claro que a mulher tem mentira, galera. No dia a dia, tem mulher falando alto com o marido. Tem mulher com o homem, ele trabalha com a... Deus colocou uma coisa dentro do homem, cara. O homem não nasceu para ser desrespeitado. Cara, o homem errou e fala: cara, se eu errei, me chama no quarto, depois que eu falo, eu vou aceitar. Agora se você falar na frente, eu não vou aceitar, cara, porque Deus colocou, o homem não nasceu para ser desrespeitado. Fere o homem, cara, fere o que Deus colocou no homem. Se você souber falar, mulher, fazer com um jeitinho, o cara vai. A mulher, senão a Bíblia não teria enfatizado isso. A mulher tem que ter o respeito, a reverência. Não quer dizer que o homem não erra, não quer dizer que ela não pode corrigir. Parece óbvio, mas tem mulher falando alto com o marido, corrigindo ele em público, contrapondo ele na frente dos filhos. Isso fere a hombridade dele. O homem nasceu para ser respeitado, a mulher nasceu para ser amada. O homem para ser respeitado. Deus colocou isso no homem. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, respeite o teu marido. Sabe, tenha reverência, como o texto diz, é teu marido. Uma vez tem uma irmã que fala: ele não é teu parceiro, ele é teu marido, fala direito com ele. Ele não é, cara, um bonequinho, né? Ele é teu marido. Você quer que ele seja um homem de Deus? Trabalhe com os princípios da palavra, respeite o teu marido. Você, irmã que está aqui, teu marido não é crente, respeite ele, em todos os aspectos, todos. Se ficar trocando ideia com açougueiro, cara, desrespeita teu marido. Não estou falando de falha moral, estou falando do coração, estou falando de Satanás, estou falando de respeito. Respeite o seu marido. Isso vai trazer força para ele. Isso vai trazer vigor. A Bíblia está dizendo: respeite o seu marido. Amém? Vamos lá, que eu tenho que correr. Tito, vamos abrir lá em Tito. Por favor, irmãos, é muito sério isso. Eu vou dizer para vocês. A maioria dos casos de adultério que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, tudo começou com desrespeito. O homem começou a ser ferido na sua hombridade. Tito 2. Quantos estão entendendo de uma vez? Entendem? Nós estamos falando isso não para um jogar na cara do outro, é para cada um olhar a sua dívida. Tito 2:4. Mais alguns deveres às mulheres. Vamos começar do versículo 3. As mulheres idosas, as mais experientes, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos,
a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Minha irmã, primeiro, mulheres mais experientes, vocês têm que viver de tal forma e ter a prudência que Deus colocou vocês para ensinar as mais novas. As mais novas nasceram sabendo. Eu brinco que hoje o feijão da Vivi está batendo de mano com o da minha mãe. Mas, cara, é o tempo. E como que você aprende isso? As mulheres mais experientes têm que ensinar as mais novas. É pedagógico isso. A serem o quê? Tua função, mulher. A ser sensata. Uma mulher, sensatez significa equilíbrio, que analisa a situação antes de agir. É assim que a mulher deve ser. Esse é teu dever. Sabe, o marido não pode contar nada, a mulher já explode, vai essa igreja, não sei o que. Cara, analise. Teu marido está ali procurando, seja uma mulher equilibrada, sabe, o equilíbrio, honesta, diz o texto, é uma mulher confiável, sincera. Seu marido deixou 50, ela vai contar a verdade, vai dizer, era R$22 lá, não vai fazer um caixinha secreto. O cara pode confiar o cartão de crédito na mão dela, uma mulher confiável, sincera. Meu Deus, boas donas de casa. Olha com a Bíblia, cara. Isso é muito sério. Não está dizendo aqui que você tem que cozinhar como Ana Maria Braga, nem ser assinante da revista Cláudia, mas tem que saber, né, administrar ali o barraco, sabe? Tudo isso você aprende hoje no YouTube. Pega as receitinhas, faz um negócio, paga um pouco de dinheiro. O marido vai, nossa, mas que decoração, amor, tão trintão, pega um negócio de EVA, vai fazendo negócio, cria um ambiente. Boas donas de casa, bondosas, aquelas mulheres que fazem o bem, não aquela mulher rixosa. O provérbio diz que é igual uma goteira, cara. Sabe, uma mulher bondosa que faz o bem. Eu sempre falo, se eu tiver mais uma filha, eu vou dar o nome de Dorcas. Ô mulherzinha bondosa, essa Dorcas, está lá em Atos. Cara, Dorcas era uma mulher, cara, nossa, que ela costurava para todo mundo, bondosa, aquela mulher legal. A mulher morreu, os caras falaram assim, ô Pedro, vem orar com essa mulher aqui, cara. A cidade inteira estava abalada por causa de uma senhora chamada Dorcas. Mulher, seja uma mulher assim, cara, não aquela mulher rixosa, aquela mulher, não é uma mulher bíblica, não. Vamos encerrar. Vamos lá em Provérbios 31. Você, mulher, é essa mulher do Provérbios 31. Acredite. Deus quer que vocês todas sejam essas mulheres. A Bíblia, Provérbios 31, 10. Olha que coisa linda. Vamos só pincelar o texto para a gente poder acabar. Provérbios 31, 10. Quando vocês acharem, diga achei. Mulher virtuosa, quem a achará? Primeira coisa, ela é uma mulher valiosa. Uma mulher que, cara, está sendo procurada. Você tem que ser essa mulher que teu marido, sabe, quer te achar. Quer você fala assim, eu achei essa mulher. Ele sossega o facho porque ele achou. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o dos rubis. É uma mulher valiosa. Seu marido a tem como um tesouro. Você tem que ser essa mulher. O teu marido fala, meu, essa mulher é um tesouro, cara. Tesouro só, as pessoas cuidam, cara. Ele vai cuidar mais de você, que ele vai dizer, cara, isso aqui é um tesouro. Não posso perder essa mulher, cara, por nada. Que mulher valiosa. Olha o que diz o versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. É uma mulher confiável. Aquela mulher que eu falei, que o marido deixa o cartão de crédito, administra bem a casa, não é uma mulher gastadora sem necessidade. O marido confia, cara. Aí ele fala, marido, porque ele está... E se eu liberar aquilo, ele vai afundar. Vocês não são essas mulheres. Vocês são as mulheres que a Bíblia diz que vocês são. E a Bíblia está dizendo que o seu marido confia em tudo nela, fazer com ela. Porque eu sei que essa mulher, ela sabe? Ela está ali, pá. Continua.
Vamos ler o 13 e o 14. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Cara, a Bíblia é maravilhosa. É uma mulher que auxilia no orçamento doméstico. Então a Bíblia nunca proibiu a mulher de trabalhar. Era uma configuração, vocês sabem, vocês estudam. O homem, ele era o caçador, ele era o viajante, a mulher cuidava da casa exatamente por causa disso. Era ela que fazia. O homem ficava muito tempo fora. Mas eles sempre trabalharam junto. O homem saía pescar, mas quem cozinhava era a mulher. Então a Bíblia nunca colocou um mais, são funções diferentes. Mas mesmo assim, a Bíblia está dizendo de uma mulher que auxilia no orçamento doméstico. A mulher pode trabalhar fora, desde que não prejudique a função de esposa e de mãe. E ele está dizendo que a mulher virtuosa, ela consegue fazer isso. Ela consegue. Ela auxilia no orçamento doméstico. Versículo 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Olha, uma mulher que não dorme até meio-dia. Por isso ela consegue cumprir as suas tarefas. Está aqui na Bíblia. Ainda de noite, cara. Olha que mulher maravilhosa. Ela acorda antes, já faz já vai delegando a tarefa para as servas. Cara, a gente tem tempo para orar, tem tempo. É uma mulher que administra bem o seu tempo. É verdade, está aqui, ó. Uma mulher, não aguento mais esses filhos, não aguento mais essa casa, eu sou. Cara, a culpa é tua, porque você tem que se organizar. Aí o marido fala, pô, o que eu tenho que fazer? Sabe que eu tenho que largar o trampo? O cara fica preocupado. Ele fica mal, porque ele fala, poxa. Agora a mulher virtuosa não. Ainda de noite, ela dá conta. Uma mulher de planejamento, uma mulher que cuida de tudo. Versículo 20, para não espantar a freguesia. Olha que mulher. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende a mão. Uma mulher generosa, liberal, não avarenta. Uma mulher que o marido fala, puxa, cara, vou ofertar, então é isso mesmo, a oferta é bíblica. Estou com 3 carros na garagem, vamos dar um carro porque é verdade, glória a Deus, estava orando por isso. Era aquela mulher, sabe, uma mulher que abre a mão para o aflito. Olha que mulher, cara. Uma mulher que tem um olhar, compaixão das almas. Versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Sabe o que significa isso? É uma mulher que promove o seu marido. Quando o cara está passando, cara, aquele cara, que mulher que esse cara tem. Cara, esse cara é uma. Nossa, o casamento desse cara. O cara é bem falado pelos anciões da cidade. Sabe, porque a mulher tem esse poder de promover o seu marido ou colocar ele em um próprio. Vocês estão entendendo o valor de vocês? Sim. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. É uma mulher sábia, não é uma mulher fútil. Cara, isso eu aprendi com Racionais. Ele falava homem é homem, mulher é mulher, cara. Homem é homem, cara. Tem palavra que cabe na boca do homem. Tem coisa que cabe. Isso não é machismo, irmãos. É a lei da vida. Homem é homem. Agora mulher é mulher, cara. Sabe, mulher, cara. Sabe, uma mulher ela não pode ser fútil. Ela abre a boca com sabedoria. As atitudes dela são com sabedoria. As postagens dela no Facebook tem que ser com sabedoria. Cara, é vergonhoso, cara, ver uma mulher, cara, fútil. Mas vocês são mulheres do Senhor, amém? E a Bíblia está dizendo que abre a boca com sabedoria. Abre sua boca com sabedoria, irmão. Que a lei da bondade, da beneficência esteja na sua língua. Vamos continuar. Versículo 28. Levanta-se seus filhos e a chamam de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior a todas. Diga uau. Versículo 28. É uma ótima mãe que é admirada por seus filhos. Cara, vai perguntar, não vai dar pra você perguntar porque ele já morreu, mas se perguntasse para John Wesley, cara, quem que é a maior referência? Cara, minha mãe. Porque o pai tinha que trabalhar, viajar, tudo essa história, mas ele olhava e falava: que mulher, cara. Os filhos a louvam. Sabe, olha que tesouro, uma mulher que é uma ótima mãe, mas também uma ótima esposa,
São as duas funções da mulher. A mulher pode fazer o que ela quiser, mas ela não pode esquecer das duas funções dela. E o marido olha e fala: que mulher, mano. Que mulher. O marido diz: ela é superior a todas. Sabe, o cara não vai ter olhar para outra mulher. Deus colocou, irmão, nós temos que acreditar nisso. Se a mulher for essa mulher, Deus está garantido que o homem vai olhar e vai dizer: cara, eu estou com a superior. E o outro cara lá da outra casa dele vai dizer que a dele é superior. Cada um tem a sua superior. Vai ficar tudo de boa. Versículo 30. Enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Irmãos, a Bíblia não está dizendo que a mulher tem que ser feia. Literalmente esse texto está dizendo assim: cara, a beleza vai passar. E eu vou falar a verdade, sempre vai ter uma mais engraçadinha. Mas a mulher que teme ao Senhor, uma mulher que vive com Deus, cara, ela será louvada. E aqui eu quero encerrar, porque hoje está tendo muita palavra carnal para a mulher, meio que amarra teu marido também, faz isso, porque senão a mulher do mundo. Cara, isso é papo furado. Vamos lá, abrir lá em 1 Pedro 3. E aqui eu encerro, de verdade, mano. 1 Pedro, ô Bíblia. Sabe, irmãos, é verdade a Bíblia, cara. Eu falo, cara, hoje eu acho a Bíblia mais bonita do que quando a gente namorava. Hoje eu sei que eu amo ela, cara. 1 Pedro, onde é que está você aqui, cara? Estou emocionado, irmãos. Vocês não sabem o que acontece quando a gente está pregando, cara. Deus fala cada coisa na cabeça dele. 1 Pedro 3, do 1 ao 4, aqui eu encerro. Vocês acreditam na Bíblia, mulheres? Amém. Fechou. 1 Pedro 3:1, exatamente como acabou o Provérbios. Ele não está dizendo, claro que a mulher é linda, tem que ser mesmo, está em vocês isso. Mas ele está dizendo que existe algo superior, que é, agora nós vamos de casamento, que é exatamente o que vai manter a admiração do teu marido, que vai manter os olhares dele, que vai manter a vida sexual, que vai manter tudo. E é isso que você tem também que se preocupar, mais do que ainda. Você já se tem que preocupar muito com a beleza mesmo, mas entenda o que ela está falando. 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, até aquele marido cabeção, está falhando, aquele que não é crente, olha como vocês têm o poder. Pelo procedimento de sua mulher, não é pela campanha, né? Se o pastor vai ungir a cueca dele, seja ganho sem palavra. Olha, a mulher tem esse poder. É difícil um homem ganhar sua mulher, cara. O homem você vai ver essa mulher se convertendo, considerando a vossa vida santa e em temor. Olha o que ele está considerando. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos ou o uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto. Está falando de mulher, mas está falando do homem. A linguagem que Paulo usa, do homem interior. Então vocês têm que se preocupar com a beleza, claro. Mas mulheres, olha o que vai. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vocês são filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Diga uau. Que haja um equilíbrio. Depois você também pode ler, não vou entrar aqui, mas quem sabe um dia, entre a mulher de Cantares, a mina cara que se pá, e a mulher de 1 Pedro. É isso, mulheres, que vai trazer a admiração do seu marido, que ele vai dizer, cara, eu falo, cara, o bagulho é sincero, cara, na pura mesmo, Deus está certo. O homem vai, sabe, essas mulheres do passado, elas, sabe,
vocês mulheres, e nós da nossa parte, se posicionar diante da Bíblia e dizer: Deus, a tua palavra está certa. Então, irmãos, Lucas 15:9 fala da parábola das dracmas perdidas. E diz que a dracma estava perdida onde? Dentro de casa. E aí acendeu-se uma candeia. Nessa noite, que essa pregação seja uma candeia, e que nós possamos olhar para dentro da nossa casa e dizer: qual dracmas estão perdidas no nosso casamento, na nossa família. Isso que eu nem vou entrar em educação de filhos, porque se o casamento está legal, pode saber que o resto vai. Quem sabe um dia a gente pode falar de educação de filhos. Mas marido, mulher, que o Espírito Santo, que essa palavra possa acender a candeia. Nós começamos a procurar quais dracmas estão perdidas, porque Deus deu os dracmas. Será que é a dracma do respeito, da integridade, né? Você é homem, tem sido um homem íntegro diante da sua mulher? Ou está andando na rua, olhando as minas? Do amor prático? Será que é a dracma do diálogo? Do diálogo mesmo, trocar ideia, cara, tomar um chimarrão na pura. Será que é a dracma do culto doméstico? Cara, a gente não lê a Bíblia, não ora em casa, quer que a gente faça alguma coisa. Vamos voltar a ser crente, cara. Verdade, amor, vamos buscar Deus, cara. Será que é a dracma da amizade, do companheirismo? A dracma da vida sexual? Sabe, vai parar de história, mano. Existe uma dívida. Sabe, não queria fazer sexo, não casasse, mano. Que o Espírito Santo, cara, tem o que eu não falei. Eu creio que ele pode acender uma candeia e começar. Cara, eu tenho que achar as dracmas que eu perdi dentro da minha casa. Se alguma coisa está mal dentro de casa, não é fora, está ali dentro. Deus, ele tem uma aliança com o casamento. Ele dá todo o recurso que nós precisamos, mas nós precisamos entender que está ali dentro. Amém, irmãos? A família, não adianta a gente ficar lutando contra casamento homossexual, fazendo passeata. Quando eu não cuido da minha casa, eu estou indo contra a família. Quando meus filhos não têm um referencial, eles vão escolher o caminho deles, mas eles nunca vão poder dizer que eu não dei o referencial. Não adianta ficar: isso aqui é uma abominação, é PL 122, não sei o quê. Mas na minha casa não reflete a glória de Deus, cara. Deus fala: cara, você está fora. Agora, como que nós lutamos pela família? Cuidando da nossa, mostrando para o mundo. Esse é o padrão. Mostrando, os caras vão olhar e dizer: cara, é isso, uau! É isso então? É isso, cara. É isso que Deus quer falar nessa noite. Ele quer entrar na nossa casa, como nós cantamos aquela música: entra na minha casa. Só que a pergunta é: nós somos cooperadores, nós estamos fazendo a nossa parte? Eu fico tranquilo que eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? 1 minuto eu encerro. Rapaziada que está solteira, pelo amor de Deus, cara, grave isso que foi falado, viva isso, cara. Não quer dizer que no casamento o povo vai ter problema. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Cara, é de boa, e essas coisas fazem a gente crescer, mas não desista da tua família por nada. Não desista da tua família. Nossa família não é bendita, irmão. Mas o inimigo entrou na minha casa. Se ele entrou, foi porque você foi um lugar.